Só esperar mais um pouquinho o pessoal chegar, tá, gente? Temos 4 por enquanto, a gente já inicia. Bom, vamos começar nossa aula então, gente. Boa noite para todo mundo, tá? O pessoal vai entrando, vou aceitando aos poucos aqui. Boa noite. Boa noite. Bom, hoje é a nossa última aula, então, a gente vai ver o que faltou da parte de polímeros, né? Que foi a parte de borrachas. E vamos falar também de cerâmicas, né? Para encerrar esses nossos assuntos da área de tecnologia dos materiais, então. Vou espelhar minha tela aqui para vocês. Tá? Esse aqui é o mesmo material que eu mandei, já tinha mandado ontem. Tá? Como eu falei para vocês, se eu conseguir tempo hoje, senão no máximo amanhã, tá? Eu tô mandando para vocês um único arquivo com todo o material na ordem que a gente viu, tá? Vamos lá, então. Falamos de polímeros, falamos dos termoplásticos, dos termofixos e dos elastômeros, né? Os elastômeros são, na verdade, as borrachas, né? O nome popular dele, borrachas. Aqui, né? O que é um elastômero natural, né? Provém, então, das seringueiras, tendo o látex como seu principal representante, ou seja, a extração produz o que se pode chamar de uma espécie de cola, né? Útil ao processo cujo desenvolvimento resultará em uma espécie de borracha. O látex, então, precisa passar por um processo específico, onde deverá ser tratado
melhorando assim as características do material através da homogeneização, aditivos e tratamentos térmicos, tá? Não são os mesmos tratamentos térmicos que a gente viu lá em metais, né? São outros tipos de tratamentos térmicos. A ideia dos tratamentos térmicos das borrachas seguem mais ou menos a mesma base, né? É uma relação de aumento de temperatura e resfriamento. Só que quando a gente fala de borrachas, né, de polímeros, nós não chegamos a temperaturas tão altas nos tratamentos térmicos, né? Os aditivos nós conversamos, os diferentes tipos de aditivos que podem ter, né? Desde os mais simples, como o pigmento, né, que é só para dar cor ou tirar a opacidade, ou aditivos que diminuem, né, retardam a chama, propagação de fogo, aditivos que aumentam a resistência mecânica, aditivos que aumentam a tenacidade. Deixa eu aceitar o colega aqui, Gerry Lopes. Certo? Nas borrachas eu também tenho a utilização desses aditivos para gerar meu produto com as características finais que eu quero. Tá baixo meu áudio, gente? Não? Não, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá? O que são os elastômeros sintéticos? A borracha sintética, então, pode ser feita a partir da polimerização de diversos monômeros. Tá? Monômeros são cadeias longas, também parecidas com os polímeros. A mistura desses monômeros, então, é usada com o objetivo de aperfeiçoar as propriedades da borracha, tornando-a não apenas mais maleável, mas também mais confiável, tá? Contribuindo em sua qualidade perante as opiniões dos fabricantes e o aumento de valor na competição entre as indústrias. Tá? O que a gente fala com mais confiável? As borrachas naturais, elas têm características interessantes, né? Mas elas não conseguem ser seguras quando a gente fala de monitoramento, né? A gente não tem dados específicos, como, por exemplo, a gente tem peças mecânicas. Determinada peça mecânica vai aguentar tanto tempo, né? Se eu tenho as borrachas naturais, eu não consigo especificar, Milton, com tanta precisão a vida útil dela, tá? Então, é bem comum que eu agregue monômeros nos elastômeros sintéticos, justamente para ter uma qualidade, né, de monitoramento. Por exemplo, borrachas que são de suma importância eu saber a vida útil. Tem, por exemplo, correia dentada, tá? Ela é um tipo de borracha que vai estar ali especificado no veículo, né? Em quanto tempo de rodagem eu vou precisar trocar, né? Em veículos populares, mais ou menos 60 mil quilômetros, veículos um pouco maiores, tem alguns que aguentam mais, outros aguentam menos, mas isso vem especificado, né? São borrachas sintéticas de alta qualidade, né? Então, sempre que eu tenho como objetivo final um produto que pode trazer um risco, né? Eu tenho que garantir os prazos de vida útil dele, né? Tem alguns tipos de borracha que não são importantes. Que tipo de borracha? A borracha é aquela que veda a panela de pressão, né? Se não vedar a panela de pressão, se diz ali para usar 2 anos e em 1 ano ela começar a ressecar, quebrar, o que vai acontecer? Só não vai pegar pressão na panela, né? Troca a borracha e deu. Mas, por exemplo, a correia dentada, né? Ela já tem um papel fundamental ali no desempenho do carro. Se ela arrebentar, para na hora, pode causar acidente. Então, a tecnologia utilizada nos polímeros, né, depende de onde eu vou empregar. Antônio. Por que eu falo isso bastante da tecnologia, né? Porque a gente tem uma visão de que os polímeros, né, conhecidos como plásticos, sempre são mais baratos que os metais. Fazer uma peça de um polímero vai ser mais barato que o metal. Não necessariamente, tá? Existem polímeros que têm ótimas características e, consequentemente, têm um valor de tecnologia ali agregado, tá? Vamos falar sobre as borrachas pneus, tá?
Diferente do que se pode imaginar, então, os pneus não são fabricados apenas com borracha. A sua produção é bastante complexa. O pneu conta com diferentes partes. Entre essas partes, nós temos a parede lateral, essa sim é feita de borracha, a lona do corpo, que é produzido com uma mistura elástica de borracha, poliéster e nylon. Tenho a lona estabilizadora, que é fabricada com pequenas placas de fio de aço, tá? Que é para dar resistência mecânica. Tem a capa de rodagem, formada por 3 diferentes tipos, tá? De borrachas, 3 composições diferentes de borrachas. Tem os talões, que são aros de aços, né? Envolvidos por uma camada de borracha. E tem o estanque, que é feito por várias camadas de borracha, tá? Tenho aqui, ó. Como é que é feito essa mistura toda, então, né? Eu tenho o primeiro passo ali, a mistura. A mistura de borracha, seu pneu é constituída por cerca de 30 diferentes tipos de borracha, né? Não é uma única composição, é de 30. Guilherme, tá? Por quê? Cada uma tem uma característica interessante. Os ingredientes são, então, misturados em uma misturadora gigante, que criam um composto negro e viscoso que é enviado a corte para gerar o pneu ali, que é a borracha do pneu que a gente conhece. Como é que é feito o corte? A borracha é arrefecida, né, resfriada, é cortada em faixas que irão formar a estrutura básica do pneu. Nessa etapa de corte, então, são preparados outros elementos dos pneus, alguns dos quais revestidos com outro tipo de borracha, né? Claro que cada pneu vai ter suas características, mas o básico é esse. O que muda, às vezes, são os fios metálicos, o cruzamento deles, mas a composição geral dela é assim. Tem ali a construção, então, quando os elementos têxteis, né? As cintas de aço, os talões, as telas, o piso e os outros componentes são colocados, né, numa máquina de construção de pneu. O resultado final é o que a gente chama de pneu verde, tá? Porque ele não está pronto, ele só está com a borracha e todos os elementos em construção, mas ele não está pronto para rodar, por exemplo. Antes disso, eu tenho que fazer a cura, tá? O pneu verde, então, é vulcanizado com moldes quentes numa máquina de cura, que comprime todas as partes do pneu e que molda o pneu de uma forma final, né? A construção, eu tenho um círculo, né? Sem aquela forma do pneu, só um círculo ali. É na vulcanização que eu faço, então, a precisão de todas as camadas e o formato final. E no final é a inspeção, né? Pneus são inspecionados por um, outros são inspecionados em lotes. Tá ruim o meu áudio para vocês? Sim. Tá falhando aí. Tá falhando aqui também para mim, Nathan. Que estranho que é. Tá tudo desligado aqui, a minha internet pelo menos tá desligada. Até a tua imagem ela trava de vez em quando, Nathan. Aqui. Não sei se é porque é relacionado ao meu PDF, mas eu acho que não. A minha aqui, tá? Se começar a travar muito, vocês me avisam. Então, essa aqui é uma imagem, né? De todas aquelas partes que a gente falou. Vai ter as cintas estabilizadoras, né? Que são malhas de aço. A banda de rodagem, que é a borracha mesmo do pneu. Eu tenho os ombros, né? Que são camadas para ter aquele formato oval nas laterais. Eu tenho a lateral propriamente dita, né? Tenho o talão, tenho a carcaça e tenho o inerte, tá? A parte lateral do pneu, ela tem uma borracha com uma espessura menor, justamente porque ela não exige tanto esforço, né? É a parte aqui, ó, da bandagem, da banda de rodagem também, tá? Que sofre o maior desgaste. Então, é por isso que ela tem uma espessura maior. Sobre o pneu e ali as partes, né? Os talões, vou voltar aqui para vocês, ó. Os talões, aqui, ó, essas partes aqui, ó, elas fazem o círculo, né, inteirinho ali do pneu.
Para que servem os talões, então? É a parte do pneu que faz a armação do pneu, tá? É como se fosse o aro ali. São construídos com fios de aços revestidos com cobre e impermeabilizados com borracha antioxidante para garantir durabilidade e resistência, não oxidar, né? Tem a carcaça, que é a estrutura do pneu, né? Confeccionada com fios revestidos com borracha que vão de talão a talão, ou seja, eu tenho 2 talões, né? Eu tenho 2 aros em cada pneu, um de um lado e o outro de outro. A carcaça, ela vai de um talão até o outro talão, tá? Tendo como principal função manter o pneu inflado. Tenho ali as laterais. Tem ali as laterais, tá? Que é a parte do pneu que vai os talões e o ombro, tá? Sua característica principal é a flexibilidade. Ela é muito mais flexível que a banda de rodagem, por exemplo, tá? Por quê? Porque a lateral, ela vai sofrer tração e compressão, né? Quando a gente passa num buraco, cai, o que acontece com a roda do carro? Ela dá uma esmagada, né? Mais larga. Quando o carro volta, ela fica mais alta e menos larga. Então, ela tem que ter essa flexibilidade, né? Então, o material da lateral, ela tem que ser específico para aguentar essa flexibilidade. Enquanto o material do entorno, ali, a banda de rodagem, ela não sofre essa compressão e tração, mas ela sofre muito desgaste. Então, precisa ter características diferentes, tá? Eu tenho também as cintas estabilizadoras, né, que são confeccionadas com materiais altamente resistentes, com fios em diagonal sobreposto, né, tendo como objetivo principal manter a rigidificabilidade dos veículos. Tá? O que muda de um pneu para outro são essas cintas estabilizadoras, né? Pneus mais complexos, aqueles mais caros, eles têm essa cinta tramada de um jeito diferente. Tem algumas tramas que são mais resistentes, né, mas deixam o pneu mais duro, e tem outras tramas que não são tão resistentes, mas deixam o pneu mais flexível. Então vai depender muito da onde eu vou rodar, né, da onde eu vou utilizar o meu pneu. Tem os ombros, né, que são localizados ali nas extremidades do pneu e diretamente ali na banda de rodagem, nas laterais. Possui uma quantidade extra de borracha e sua característica principal é de suportar as transferências de carga no momento de curva. Porque enquanto o carro está andando reto, eu tenho um desgaste linear. Quando eu faço curvas, né, eu desgasto muito mais as laterais, que é onde estão os meus ombros, do que a parte linear. Então, eu tenho as laterais numa espessura fina, a banda de rodagem numa espessura, né, média para grossa, e os ombros, né, as partes laterais ali, mais espessa. É a parte do pneu que vai ter uma espessura maior de borracha. E Niner é o forro, né, interno do pneu. No caso dos pneus com uso de câmara, é confeccionado uma borracha macia para não danificar a câmara de ar, não furar ela, né? E nos pneus para uso sem câmara, é confeccionado com uma borracha impermeável, para manter a pressão dentro de operação, né? Nós temos carros mais modernos que não funcionam com uma câmara de ar, e sim com insuflação de ar. Então, eu preciso garantir um ambiente mais hermético para que esse ar não vaze. Enquanto nas câmaras de ar eu tenho que botar uma borracha mais macia para que ela não seja perfurada pelos outros elementos ali do pneu. Vou dar uma olhadinha aqui, só um pouquinho, por favor. Acho que eu tenho um videozinho aqui. Não tá aqui no vídeo. Bom, tá. O que é o processo de vulcanização, então, que sofrem os pneus? E outras borrachas, né? Mas os pneus, todos eles sofrem vulcanização. É um processo, então, criado, ele foi acidental, na verdade, né? Que no ano lá de 1840, mais ou menos, derramou uma mistura de látex e enxofre no fogo, né? Quente. O resultado foi a queima da massa, que ao invés de derreter, se tornou uma borracha mais resistente do que a conhecida, tá? Então foi um acidente, mas deu certo.
Por quê? Só o látex em si, só o polímero, né? Quando cai em cima do carro, ele derrete, né? E acaba estragando. Só que com a mistura do enxofre junto, eu tenho uma reação química que, em vez de derreter totalmente o meu material, ele faz dele, né, um material escuro, né, e com uma densidade maior, a borracha. Esse procedimento de vulcanização da borracha é realizado até hoje, né, em vários processos, e consiste na realização de um processo químico fácil, na verdade, que aquece o material junto com o enxofre, que é o elemento essencial na vulcanização. Deixa eu anotar o colega aqui. Ian. Pode entrar, Ian. Outras substâncias foram incluídas com o passar dos anos, né, permitindo que a vulcanização seja feita mais rapidamente em locais com baixas temperaturas. Entrou o Alexandre. Aqui. Tá? Mas esses outros elementos não têm a capacidade de vulcanizar os pneus. É só para acelerar o processo. O elemento principal, né, que junto com o calor proporciona o látex virar borracha, é a adição de enxofre. Basicamente só isso. Vamos falar sobre os pneus, os tipos mais comuns e aplicações, tá? Os tipos mais comuns de pneus, então, são os diagonais, tá? Que são os convencionais, que é os que a gente mais conhece, e os radiais. O modelo diagonal, né, entrou em desuso, é encontrado só em carros mais antigos. O diagonal é mais ovalado, então, o que resulta em uma menor área de contato. O radial é o mais quadrado, que é o que a gente usa hoje, né? Mas o primeiro que surgiu foi o diagonal. Ele dispensa câmara de ar, né, em alguns casos. A vantagem do radial em função do diagonal é a vida útil. Pode rodar até 100 km a mais do que o diagonal, tá? Ou 4 vezes mais. Por que isso, gente? Justamente só pela geometria, tá? Analisem aqui as imagens. Deixa eu baixar aqui, ó. Vou botar aqui. Esses aqui, ó, os convencionais que eram ovulados, né? Por mais que o meu carro tenha um peso, né, e faça uma pressão, o que que vai acontecer com o pneu ovulado? Ele vai achatar um pouquinho, mas ainda assim não muito, né? Então, a minha área de contato com o chão seria mais ou menos só essa parte do meio aqui. Ia ficar pouca área de contato. Enquanto os radiais, né, que é o que a gente mais usa hoje, ele tem um perfil diferente, ele não é oval. Ele tem uma lateral oval, né, mas a banda de rodagem dele é mais linear, justamente para aumentar a área de contato do pneu, né, com o chão. Isso proporciona vários benefícios, né? Quando a gente está falando de resistência mecânica, é justamente por causa da área de contato, né? Eu tenho mais área para desgastar ao mesmo tempo, né? Então, ele dura mais do que o oval, que só desgasta naquele pedacinho ali, tá? E aí eu tenho outras vantagens também, foge um pouquinho do conteúdo aqui, mas quanto à aerodinâmica, né? Quanto menos contato eu tenho com o solo, né? Quanto menor a minha área ali em que o pneu encosta no solo, menor é a minha aerodinâmica, né? Eu tenho menos estabilidade. Tem alguns casos que é interessante, né? Eu tenho casos específicos de corrida, de alta performance. Por quê? Opa. Tem alguns casos que eu ainda uso o oval, tá? Mas muito específicos, né? Corrida, carros de alta performance. Por quê? Justamente por ter uma área de contato menor com o solo, ele passa a ter menos atrito. Quanto menos atrito, maior a velocidade que o carro consegue chegar, tá? Nem tanto a velocidade linear, mas a velocidade de arranque, tá? Por quê? A gente está em inércia, parado, né? Então, para entrar em movimento, a gente precisa vencer essa inércia. Quanto mais área eu estou encostada no chão, que vai ficar parado, né?
mais tempo eu levo para vencer a inércia. Como o oval ele tem menos área de contato, né? Ele tem uma velocidade, né? Podemos dizer velocidade de arranque, ele vai chegar a uma determinada velocidade com muito mais rapidez. Só que em contrapartida ele perde estabilidade, então ele é mais perigoso. Por isso que hoje a gente usa em casos específicos, só para não dizer que não usa, não, usa em alguns momentos. Não deu de ouvir nada. Opa, não deu de ouvir Pois nada? é, essa parte não deu de entender nada. Puta, vamos lá de novo então, tá? Oval e radial, tá? Os diagonais, que são os convencionais, que eram os primeiros inventados, eles têm menos área de contato com o chão, tá? Por quê? Ele é oval. Por mais que o carro tenha um peso e achate um pouco esse pneu, a área de contato vai ser só no meio. Enquanto os radiais, eles não são ovais, né? Eles são ovais apenas na lateral. Na roda de bandagem, ele é linear. Então, ele tem mais área de contato com o chão. Por isso, o desgaste, ele se divide em toda essa área de contato. Então, ele demora mais tempo para desgastar. Por isso que pneus diagonais têm vida útil quando comparado aos radiais, tá? E o que eu falei para vocês depois foi: então nenhum caso mais eu uso o oval, eles já não se usam mais. Em alguns casos eu uso, mas casos especiais, por exemplo, corrida, alta performance. Por quê? Sabe velocidade de arranque, né? O quanto de tempo um carro leva para tirar tal velocidade? Por exemplo, um carro leva 10 segundos para chegar a 100 km por hora, enquanto o outro leva 15 segundos, né? Quanto maior a área de contato do meu pneu com o chão, maior é esse tempo, né? Porque nós estamos parados. Vamos entrar em movimento. Eu preciso vencer a inércia, preciso vencer o atrito com o chão. Então, os pneus que têm maior área de contato com o chão, eles levam mais tempo, né, para vencer o atrito e chegar em determinada velocidade. Então, não uso mais, uso o diagonal, o convencional, mas em casos específicos, né? Normalmente, casos para alta performance, alta velocidade. Em contrapartida, ele é mais perigoso, né? Porque ele não tem tanta estabilidade. Quanto menor o contato do pneu com o chão, menor é a estabilidade, tá? Tranquilo quanto a isso? Conseguiram me escutar bem? Sim. Eu não sei porque que ontem, desde ontem tá falhando meu áudio, mas para mim vocês parecem bem, não tá falhando nada, nem aqui. Também não tem nada ligado na internet. Mas isso aqui foi o que eu falei para vocês. Algumas outras diferenças entre... Não deu nada, não deu de entender nada. Não deu de escutar nada, Natália. Ó, esse aqui também são outras diferenças entre o diagonal e o radial, tá? O Adventure, então, é o ideal para superfícies instáveis, como pedregulho, pedra, tá? Os passeios são mais confortáveis, menos barulhentos e mais duráveis, tá? E os de alto desempenho têm como objetivo oferecer mais aderência à pista. Portanto, né, o desenho da área de contato com o solo tem configuração diferente entre os dois pneus. Foi o que eu falei para vocês das implantações de um e de outro, tá? Aqui as especificações, tá, gente? Como é que a gente faz a leitura de um pneu? Vocês já devem ter percebido, né, que no círculo do pneu vem várias informações, né? Cada informação é uma coisa. Quando a letra ela tá com um círculo, tá? Ela quer dizer que ela tem homologação europeia, que é o tipo de classificação que ela segue. Aqui, ó, quando eu tenho dois números, quer dizer, o primeiro número, a largura do pneu, tá? A largura. O segundo número aqui é a altura. A letra vai ser ou radial ou diagonal. A maioria de vocês deve ter um lá que tem o R de radial, tá? E por último, é o diâmetro do pneu em polegadas, tá? Essa daqui é a parte da especificação mais importante. Depois eu tenho o que também?
um par de números e uma letra separada. O que são esses números, né? É o índice de carga, o número é o índice de carga e a letra é o índice de velocidade. Aí existe uma tabela para eu consultar. Quando o índice é 91, eu posso ter tanto de carga. Quando o índice de velocidade é V ou é J, eu tenho outra velocidade, tá? Quando eu tenho aqui duas letras e um mais ou menos, né? O símbolo do pneu, ele vai dizer, por exemplo, se ele é de neve, se ele é de chão, se ele é de estrada, tá? Esse monte de X aqui, ó, quando tem, é um serial grande, diz ali, tá? Ele é o serial da fábrica, então é a fabricação dele. Aqui, ó, o tipo de estrutura vai dizer, mesmo dizendo aqui o Rzinho, vai dizer aqui, ó, radial ou diagonal. Por quê? O pessoal estava se atrapalhando muito com esse R aqui. Então, mesmo tendo R, na dúvida, eles também escrevem. Maior vai dizer sempre a marca do modelo, né? Tranquilo. E aonde tem 3x ali vai ser o modelo, tá? Mas, o que o pessoal usa para seleção? O principal tem que saber esses 3 dados aqui, né? O primeiro é a largura, a segunda é a altura, a letra é o tipo de pneu e os 2 últimos números, né, é o diâmetro do pneu. Vamos falar um pouquinho sobre diagnósticos, tá? O que é um, o que é outro? Para a gente reconhecer, né, o desgaste no pneu. O que cada um quer dizer? Claro, né, gente, que esse conhecimento aqui de diagnóstico, ele é empírico, ou seja, aconteceu em vários carros e toda vez que acontecia isso, normalmente o problema era aquele. Não quer dizer que 100% dos casos, quando tiver esse tipo de desgaste, vai ser esse o problema, tá? Mas 95% é, né? Sobre os diagnósticos, então, para a gente reconhecer alguns tipos de desgastes principais e mais comuns, né? Quando eu tenho assim, ó, como se fosse um escamado no pneu, ele parece uma escama de peixe mesmo, tá? Normalmente isso é alinhamento irregular, tá? No ângulo de convergência ou de divergência, mas isso é problema no alinhamento do carro, tá? Quando eu tenho essas características de escama. Posso ter também aqui, ó, um desgaste central. É só no meio que fica ali. Nas laterais aqui, ó, eu ainda tenho as estruturas ali definidas, né? Quando é um desgaste mais no meio. Normalmente isso é pressão maior que a recomendada. Ou seja, quando eu tô andando com um carro mais pesado do que recomendado. Então, excesso de carga. Qual o áudio, Natália? Não entendemos nada. Conseguiram escutar essa parte central aqui? Não. Tá? Quando eu tenho a parte central lisa, né? E as laterais ainda estão inteiras, né? Eu ainda tenho as ranhuras na lateral, bem como tá aqui. E no meio, só no meio, normalmente, excesso de carga. Aí eu tô usando muito mais. Tô usando muito mais peso do que. O que eu posso fazer com vocês? Acho que eu vou botar no meu celular. Vou botar no meu celular, vou parar aqui rapidinho, vou botar no meu celular e aí eu vejo os slides em aula para ver se melhora, tá? Vamos fazer assim. Deixa só um minutinho para ver se eu consigo conectar ao mesmo tempo. Não, mas acho que não vai dar. Configuração. Pode ser aqui. Um minutinho. Não dá para permitir, porque eu estou tendo uma reunião com outro, tá? Vamos tentar continuar por aqui, tá? Quando eu tenho, então, a parte central ali lisa, isso é excesso de carga, tá? Quando eu tenho as laterais, então, inteiras, e no meio, isso é excesso de carga. Quando eu tenho o contrário, no meio ele ainda está inteiro, e as duas laterais
Tá, vamos fazer assim, gente. Eu vou fechar essa sala aqui e agora eu já mando o link de novo para vocês, tá? Já mando de novo lá pro grupo e vocês entram aqui, pode ser? Ok.